Bom dia a todos. Agradeço a presença dos senhores vereadores componentes da comissão, do secretário Lucas, assessoria técnica dessa casa e jurídica também, para que possamos então realizar a audiência pública do dia 27 de fevereiro de 2020, nessa quinta-feira, 11h30 da manhã. E, portanto, declaro abertos os trabalhos dessa audiência, na condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao terceiro quadrimestre do ano 2019. Esclareço inicialmente, conforme texto, que nos termos do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe sobre as audiências públicas, esta tem por objetivo possibilitar a participação popular na definição dos planos de investimentos públicos municipais, informar a população sobre o planejamento municipal e a execução dos programas, assegurar a participação popular na definição dos investimentos através de votação, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei de Orçamento Anual, a LOA. Conforme dispõe na Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão na referida comissão, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e federais, conforme a Constituição Federal. Nós recebemos também um ofício da Secretaria Municipal de Finanças 01/20, com o texto dizendo, em atenção ao ofício 25/20, o qual solicita a documentação prévia da Comissão de Orçamento e Finanças, encaminhamos em anexo ao relatório de avaliação das metas fiscais e demonstrativo dos resultados primário e nominal, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, para análise preliminar antes da realização da audiência do dia 27. Outrosim, informamos que o secretário municipal, o senhor Lucas Neckler, e a contadora Camila Freitas Santana irão participar da audiência pública representando o Poder Executivo. Dado o exposto, renovamos nossa elevada estima. José Carlos Auxilheiro Amaral, prefeito municipal, e cada um deve ter de posse o texto nominado. Dizer também que passo a palavra ao secretário Lucas da área de finanças, e toda vez que um componente da comissão tiver uma dúvida, ele pode interceder de imediato para facilitar, não voltar atrás depois do assunto. Então, conforme vai havendo a explicação, vai se dando resolutividade aos problemas surgidos. Com a palavra o senhor secretário de Finanças, senhor Lucas. Então, bom dia ao presidente da comissão, os demais vereadores, os membros, servidores da casa e a população que nos assiste. Então, hoje iremos apresentar, como já introduzido pelo senhor vereador Ido Roden, as metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do ano 2019. Então, o objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas lá na LDO e na LOA aprovada para 2019. E isso, então, corresponde ao terceiro quadrimestre, que então é setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, como foi a execução do orçamento do município. Para iniciar aqui, nós vamos colocar quais eram as nossas metas estipuladas lá na LDO. Então, a receita primária, lá na LDO, a previsão inicial era atingir uma meta aí de 73.885.000. Durante o ano, conforme foi entrando os recursos, foi feita então uma reavaliação, uma previsão atualizada que está constando aqui de 77.226. Assim também como subiu a receita, a despesa também teve um acréscimo
durante o ano. Inicialmente era previsto 71.943.000 e passou-se então a previsão para 73.816. O resultado primário, a meta então é sempre ser maior do que zero, e o resultado nominal também maior do que zero. Desculpe. Se houve uma previsão primária de 73.885 houve uma receita atualizada de 77 milhões, ou suponhamos que seja esse o dado, dado a que atribui-se a que essa renda, essa atualização otimista dada pelos números ali citados? Nesse caso é o seguinte, Edu, quando existe o excesso de arrecadação em alguma receita prevista inicialmente, por exemplo, IPTU, IPVA, ou alguma transferência corrente, alguma emenda parlamentar que venha no meio do ano, que não estaria previsto inicialmente, porque não se tinha esse conhecimento que esse recurso viria, são abertos créditos especiais. Então são feitas suplementações na receita, assim como na despesa, né? Então, se começa a entrar mais, por exemplo, deu superávit na receita lá IPTU, foi 500 mil a mais, como um exemplo. Então, esse 500 mil a mais é colocado na receita. Então, por isso que a previsão vai sendo atualizada no decorrer do ano. Não era contabilizada em função que não era esperado aquilo. Não estava prevista a entrada desse valor. Mesma coisa com a despesa. Daqui a pouco entrou uma receita primária lá para fazer o asfalto X lá, que era uma emenda parlamentar. Ao mesmo tempo, então, essa despesa não estava prevista antes. A despesa também foi incrementada naquele valor. E assim, no decorrer do ano, que ocorrem essas mudanças. Existia lei para a execução de certa obra, que naquele momento havia receita, foi feita e deu a despesa, gerou aquela despesa. Isso foi aprovado, essas leis foram aprovadas em 2018 e executadas em 2019. Então, é essa a diferença. Como é tudo na base da previsão, né? Então, foram feitas as atualizações. E aqui, então, como ficou a nossa receita aqui? Então, os dados consolidados. Isso é Câmara de Vereadores, Prefeitura e o Instituto de Previdência. Nós for ver aqui a nossa receita, a previsão atualizada, somando tudo, com a receita capital e receita corrente, são 80.923.000 a previsão. E o que foi realizado foi 88.967 de receitas. Então, aí superou 9,94% a previsão inicial. Então, teve um incremento de 8 milhões e poucos a mais do previsto. Então, aqui a questão da receita primária. Receita primária aqui se exclui, então, os rendimentos financeiros e esses outros tipos de receitas que são decorrentes do recurso estar no município. Então, a previsão era 77 milhões, se executou 75, então, 75 de receita corrente e 1.331 de receita capital, que deu 77 milhões aqui de receita primária. Aqui estão incluídos receitas de contribuição e outras receitas aqui que, por exemplo, está junto a aplicações financeiras. Aqui está sem as aplicações financeiras, aí, então por isso é menor. A receita primária realizada registrou 75.492 e para as receitas correntes 1.706 e para de capital o que resultou então em 77.199, que deu os 99,96% da previsão. Por que deu essa diferença em relação a esses 109 aqui? Porque aqui, por exemplo, o rendimento do Instituto anual lá das aplicações financeiras do Instituto de Previdência estão contados junto aqui. Por exemplo, aqui são 10 milhões de rendimento de aplicações financeiras e outras coisas que são receita patrimonial. Então, tudo isso aqui basicamente é lá dentro do Instituto de Previdência. Mas as receitas que vieram, então, basicamente aí com a previsão atualizada, deu 99,96%. E aqui as principais receitas. Então, o que a gente pega sempre as principais, porque é o que mais engrossa o caldo, pode-se dizer assim, das receitas do município. Então, nós fizemos um comparativo aí do FPM em relação ao ano passado, de 2018, 19 e 18. Então, foram arrecadados aí durante o ano 20.377.000, 98,73% previsto. Então, ele não chegou no previsto, mas chegou quase no 100% lá, FPM.
e teve uma variação positiva em relação a 2018 de 8,3%. Então dá para ver no gráfico aqui que todos os meses, basicamente, tirando junho aqui, sempre foi superior aos repasses do FPM mensal. No ICMS, a previsão inicial foi arrecadado 17.853.000. O previsto era 16.347.000, então do previsto aí foi 9,22% a mais. E é uma variação positiva em relação ao ano de 2018 de 10,78%. Aqui também teve alguns meses que arrecadou bem mais, outros menos, né? Isso está muito atrelado à questão da economia mesmo, né? Comércio, que é o imposto sobre o consumo. Compra, né? Então tu olha assim a variação, ele tem um pico, né? Em épocas Páscoa, Natal, exatamente, festividades anuais também. Né? Então essas fica bem evidente assim esses períodos dele. Exatamente, exatamente. E tu falaste antes da renda que houve sobre aplicações feitas na rede bancária. Esse número do valor que rendeu essas aplicações, não tem como nos fornecer, assim, no ano 2019, as aplicações renderam... Tem como tirar lá dentro do Instituto de Previdência, lá eles têm como ver o que cada fundo que eles aplicaram rendeu, né? Tá. Então eles fazem uma análise fundo a fundo. Geralmente se aplica a fundos do governo, coisa assim que pode se aplicar, né? Que é regrado pela Secretaria da Previdência. Então tem como ver o que cada fundo está rendendo, né? Tá. O IPVA, então teve um incremento em relação a 2018 de 1,52, foi arrecadado 3.588.000, mas aí quase 6% abaixo do previsto, né? Então a gente vê que aqui em abril, no vencimento, em 2018 foi pago mais que 2019. O IPTU, aqui o IPTU é que a gente vê uma redução bastante grande aí na fase dos 13%. Em relação ao previsto. Tinha-se previsto arrecadar 6.238.000, arrecadou 5.483.000. Então, reduziu em relação à previsão e em 2018. O que se deve principalmente? Tivemos aquela ação direta de inconstitucionalidade, tivemos as devoluções para os contribuintes. Isso tudo foi deduzido do IPTU. Aquelas pessoas que pagaram sobre muro e passeio, como a lei foi definida inconstitucional, o município teve que devolver esse dinheiro para a população. E além de não poder cobrar, como cobrou em 2018, esse valor. Então, por isso, reduziu bastante sim, a questão de IPTU. Aqui também se vê o gráfico, como a decisão do município esperou, até sair a decisão do STF lá, para poder lançar os carnês. Então o pessoal não começou a pagar em janeiro, fevereiro, né? Então teve uma curva mais baixa e o pessoal começou a pagar a partir de março, abril aqui. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, 3.431.000, variou positivamente aí 8,25% em relação a 2018 e 96,14% do previsto. Então essas aí são as principais receitas aí do município. A questão de despesa. Então a dotação atualizada da despesa entre primária, corrente e de capital, e aí são 85.224.000. Disso aqui, da despesa, foi pago 72.285. Liquidado 73 milhões e empenhado 75. O que significa isso aqui? Isso aqui são despesas liquidadas, aquilo que foi executado em 2019. Tipo, foi empenhado 75.489. Desses empenhos, o pessoal executou de fato 73.930 e receberam 72.285. Então ficam os restos a pagar para 2020, que é essa diferença entre o que foi liquidado e o que na próxima meta fiscal vai aparecer lá os restos a pagar processados, que nesse ano de 2019 a gente pagou em relação a o que ficou, né? 1.292.000 aí de restos a pagar processados, que é referente a 2018. Essa diferença entre essa despesa e essa aqui vai ficar então para pagar em 2020.
Tá, então vamos lá, para aquele que está nos ouvindo em casa. Despesas empenhadas 75 milhões, liquidados 73 milhões, pagas 72 milhões, restos a pagar 1.290.000. Pergunta-se, restos a pagar, não por falta de valores em caixa. Não por falta disso. Não por conta de falta de valores no caixa. Por questões contábeis, por questões de obras, de término de obras, é nesse caminho. Isso aí, por exemplo, um exemplo típico, uma obra começou, por exemplo, em setembro de 2019. Toda a obra foi empenhada nesse ano, de 2019. Só que a empresa executou, por exemplo, 50%. Então, esses outros 50% que ela não executou, ficam nos restos a pagar para o próximo ano. Então, geralmente significa isso, porque a empresa não tem o direito de receber ainda, porque ela não liquidou, né? E o resultado primário aqui, então, que a gente vê, que a gente fala sempre nas nossas fiscais, é para ver o resultado primário, o resultado nominal. Então, aqui o resultado primário basicamente é uma forma de ver, tipo, uma reserva para pagamento de juros da dívida. Por exemplo, é quanto que o município tem de disponibilidade financeira, por exemplo, para pagar os juros da dívida pública. O município fez um financiamento ano passado, 1.414.000. Então, o resultado primário mais ou menos mede isso, a capacidade que o município tem de contrair um crédito, alguma coisa nesse sentido. E tipo, quando o resultado primário é superior aos juros que se paga, então pode-se, aquele excesso pode-se utilizar então para pagar, amortizar aquela dívida. Então basicamente o resultado primário e o resultado nominal são esse tipo de síntese que pode se ter. Então aqui as receitas primárias somaram 77.199 e as despesas primárias líquidas 74.087. Dando um resultado primário do município de 3.111.000. Então significa que o município teria, por exemplo, para pagar, se fosse contrair mais um empréstimo, teria 3.111.000 como limite lá para poder fazer de pagamento no ano de 2020. Que esse resultado primário ficou. Então tem condições de pagar 3.111.000 de juro em 2020. Então é mais ou menos isso que significa. Isso é um índice que pode haver endividamento. Isso. Então, o resultado nominal é a questão do risco da dívida, né? Demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período. Então, ele faz uma comparação aí do ano anterior com o ano atual, para fazer essa análise aí se diminuiu ou não a questão da dívida. Então, como resultado nominal, aí a gente teve uma diferença aí de 2.109.000. Em 31/12, nós tinha... Por exemplo, tem a disponibilidade de caixa, que nós teria uma dívida negativa, como eu posso dizer assim, tipo, nós não estávamos devendo nada e tinha dinheiro em caixa. 12.685.000. Então, por isso que se nós formos usar como dívida, esse valor fica negativo. Se fosse positivo, seria que o município estaria em déficit. Então, é o inverso aqui. Isso aqui em 31/12. Pode-se dizer que o município está positivo no final de 2019, 14.795.000. Então, deu um resultado nominal aí de 2.109.000 positivo. E a meta é sempre ser maior que zero. Então, isso significa que a dívida do município não subiu, só diminuiu. Em relação à questão da dificuldade de caixa, por exemplo, isso aqui conta muito. Ó. Tinha 14 milhões em 31/12, até o terceiro quadrimestre tinha 17 milhões, alguma coisa. E aqui nós temos então o relatório resumido da execução orçamentária, que a gente tira então a aplicação em educação, saúde e pessoal, que aqui a gente vai analisar se o município cumpriu aquelas questões constitucionais a gastar 25% em educação, 15% em saúde e respeitou as despesas com pessoal. Então aqui a gente vê aí de janeiro a dezembro, então o município começou gastando 21,29% lá, e até o final do ano ele tinha que chegar nos 25%, dentro do período dos 12 meses. Né? Então lá em dezembro o município gastou
Em educação, durante o ano, né, vai contabilizando por semestre, né, por quadrimestre, 25,73%. Então o município atingiu a linha vermelha dos 25%. Gastou 0,73% acima do mínimo. Na saúde também. Durante o ano veio 0,13, 11, 14 e fechou com 0,1585 no final do ano. Então cumprindo a meta de gastar acima no período. Senhor secretário, uma dúvida quanto aos gastos em saúde. Aquele empréstimo de R$1 milhão para o hospital, ele considerou nesse índice aí de 0,1585, é isso? Não foi considerado aqui, porque o empréstimo ele sai do recurso próprio. Ele não entra nesse percentual. Não sai do recurso que a gente chama recurso 40 da saúde. Então o empréstimo sai lá do recurso próprio para o hospital. Depois isso é abatido no 40 durante os 24 meses. Tá bom, obrigado. A questão das folhas de pagamento. Então o Poder Executivo aí teve um percentual na receita corrente líquida com folha de pagamento de 47,04, abaixo do limite da alerta, que é 48,6. O Poder Legislativo aí poderia ter tem o limite da alerta 5,4 e fechou com 1,62. E no geral, total legislativo mais executivo deu 48,66. Aqui, como é os dois, então o limite passa de alerta 54 e os dois juntos não podem passar de 60%. Então, secretário, mais uma dúvida aí. Nesse percentual do Poder Executivo aí, tá junto nesses 47,4 aquele valor que o município recolhe do passivo ao Instituto de Previdência, ou ele está desconsiderado? Está desconsiderado. O TCE do Rio Grande do Sul, ele não considera o passivo atuarial, o pagamento como despesa com o pessoal. Mas se incluísse aí, nós estaríamos em quanto? Passaria aí para os 60% de repente. Tá bom, obrigado. Isso é interessante porque a STN também, né? Eu creio que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem uma questão que, se o Tribunal de Contas cobrar dos municípios, teria que cobrar do Estado. E daí o índice de folha do Estado passaria de 80%. Daí não teria como viabilizar. 82%. Então essa é uma questão importante a se considerar. Então aqui, como foi a evolução durante o ano, né, 0,40, 0,47, isso aqui está muito relacionado com o acumulado também da receita corrente acumulada nos últimos 12 meses. Apesar de não se ter um aumento do salário aqui nesse período, pode-se ver que o índice foi aumentando. Isso aqui é em função da variação da receita corrente durante o ano. Então, para finalizar, então a gente demonstra, através dessa apresentação, que foram atingidas as metas fiscais estabelecidas, né? Bem como atingimento dos requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal para o terceiro quadrimestre de 2019, e fechando então o ano 2019, como é o último quadrimestre, se atingiu durante o ano essas metas. E essa é a minha parte. Então, aberto a questionamentos. Senhores vereadores, ainda alguma consideração, além do debate já havido? Agradecemos, então, a presença do presidente da Câmara, vereador Flávio, também, e todos os que aqui fizeram com que essa audiência pública se concretizasse. Senhores vereadores Marli, senhora vereadora Marli, senhor vereador Arley, senhor secretário Lucas, muito obrigado pela presença e declaro encerrada a sessão de audiência pública. Muito obrigado.